Se você é leitor, alguma vez você já deve ter se deparado com algum ou ouvido falar em livros polêmicos. Eu elaborei uma lista com os livros que eu considero mais polêmicos. Se você concordar ou discordar ou tiver a sua própria lista, deixe o seu comentário aí no vídeo. Eu sou o Quill Caos e essa é a minha lista dos livros mais polêmicos do mundo. E para começar, temos Madame Bovary. É um romance francês escrito por Gustave Flaubert. Me perdoem se eu não pronunciei corretamente, afinal eu sou brasileiro. A história gerou um escândalo quando foi publicada em 1857. Alguns autores consideram o livro como a primeira obra de literatura realista. O livro tornou-se famoso por sua originalidade. Houve na França um grande interesse pelo romance, pois levou seu autor a julgamento, acusado de ofensa à moral e à religião. É claro que ele foi absolvido, mas ser levado a julgamento por causa de um livro não é nada comum atualmente. O livro conta a história de Emma, uma mulher sonhadora, meio burguesa, criada no campo. Ela é bonita e requintada para os padrões provincianos. Ela casou-se com Charles, um médico muito xarope do interior, louco de paixão pela esposa. Emma se sentia presa ao casamento, e nem mesmo o nascimento da filha trouxe alegria. Que vida, hein? Cada vez mais triste e frustrada, a protagonista procurou na traição uma forma de encontrar felicidade. Então ela arrumou trocentos amantes e deixou o marido com a cabeça pesada de tantos chifres. É aí que se encontra a polêmica do romance, pois naquela época esses temas não eram abordados com frequência. Esse era um livro considerado indecente e corruptor de mocinhas. O próximo livro se chama Mein Kampf. É de autoria de Adolf Hitler. Não é à toa que seja polêmico. Nele, Hitler expressou suas ideias antissemitas, adotadas pelo Partido Nazista. São 2 volumes. O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925. O segundo foi escrito por Hitler fora da prisão, editado em 1926. Mein Kampf tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas, e ainda hoje influencia os neonazistas, sendo chamado por alguns de Bíblia nazistas. Bíblia nazista, era só o que faltava. As ideias propostas no livro não surgiram com Hitler, se originaram de teorias e argumentos correntes na Europa. Na Alemanha nazista era comum dar o livro de presente a crianças recém-nascidas, ou como presente de casamento. Todos os estudantes recebiam essa bomba na sua formatura. Isso é no mínimo bizarro. Imagine dar de presente a um recém-nascido um livro que incita o ódio por outras raças. O famoso Laranja Mecânica, lançado em 1962, não poderia ficar de fora dessa lista. O autor é inglês, Anthony Burgess, nascido em Manchester no ano de 1917 e falecido em Londres em 1993. Além de escritor, também foi compositor, professor e ex-oficial do exército inglês. O livro conta a história de Alex, um jovem que lidera um grupo de amigos cujos hobbies são espancar pessoas, estuprar mulheres, beber louco, que é uma espécie de leite aditivado com drogas, e ouvir Beethoven. Sim, música clássica, insanidade total. A história se passa em um futuro próximo, a cultura é extremamente violenta. Esse livro é realmente chocante e pode causar indignação em pessoas sensíveis. O livro deu origem a um filme em 1971, escrito, produzido e dirigido pelo gênio Stanley Kubrick. O romance foi inspirado em um fato ocorrido em 1944. 4 soldados estadunidenses estupraram a primeira mulher do autor. Isso não é uma coisa tão inspiradora assim. A leitura do livro é difícil e às vezes se torna cansativa, pois o autor inventou uma porrada de gírias estranhas influenciadas pela língua russa e inglesa. A maioria das edições do romance vem com um glossário para auxiliar a leitura. Ao meu ver, esse é o único ponto fraco do livro. A Origem das Espécies foi um dos livros mais importantes já lançados. Escrito pelo naturalista britânico Charles Darwin, o livro mostra como as espécies evoluem através da seleção natural. Se as espécies se originam de processos naturais, então não há necessidade de um Deus criador. Essa foi uma martelada no crânio de muita gente, já que a primeira edição foi lançada no ano de 1859, em Londres. Nessa época, a igreja cristã ainda tinha grande influência. As discussões que o livro desencadeou se disseminaram rapidamente entre o público, criando o primeiro debate científico internacional da história.
Esse livro é uma verdadeira joia para os amantes de ciência. Eu confesso que sou fã de Charles Darwin, ele mudou radicalmente a visão que as pessoas tinham sobre o mundo. A primeira edição do livro teve tiragem de 1.250 exemplares e esgotou-se no mesmo dia. Um exemplar da primeira edição atinge hoje mais de 50 mil dólares em leilão. Já pensou? 50 mil dólares em um livro? E você achando os livros brasileiros caros, hein? Lolita é um romance do escritor russo Vladimir Nabokov. Foi escrito em inglês e publicado em 1955 em Paris e 1958 em Nova York. Mais tarde foi traduzido para o russo pelo próprio Nabokov. O que chama mais atenção é o seu tema controverso. O personagem principal é um professor de literatura de 37 para 38 anos chamado Humbert, que está obcecado por Dolores Reis, de 12 anos, com quem ele tem relações sexuais depois de se tornar seu padrasto. Lolita é o apelido de Dolores. Após ser publicado, Lolita atingiu o status de um clássico, tornando-se um dos exemplos mais conhecidos e mais controversos da literatura do século XX. O nome Lolita entrou na cultura popular para descrever uma menina sexualmente precoce. Se hoje em dia você usa a palavra ninfeta para se referir a uma jovenzinha atraente, saiba que o inventor dessa palavra também é o criador da obra Lolita. O personagem Humbert usava esse termo. O romance foi adaptado ao cinema em 1962 por Stanley Kubrick e novamente em 1997 por Adrian Lyne. Também foi adaptado várias vezes para o teatro. Tem sido objeto de 2 óperas, 2 balés e um aclamado, mas falho musical da Broadway. Apesar do tema super polêmico, Lolita é considerado um dos melhores romances de todos os tempos. É escrito de forma poética, tem vários jogos de palavras e prende a atenção do início ao fim. A forma como Nabokov utiliza a língua em Lolita é surpreendente. É um dos meus livros favoritos. Se você gosta de temas diferentes e bizarros, eu recomendo que leia Lolita. Você vai se surpreender. Mas se você tiver filhas, a leitura pode se tornar bem chocante e agressiva. Afinal, o personagem Humbert é assumidamente pedófilo. Toda a polêmica de Lolita não se compara ao nosso próximo livro da lista. Você acha 50 Tons de Cinza polêmico? Então precisa ler esse próximo livro. Não é 50 Tons de Cinza. Ele se chama 120 Dias de Sodoma. O autor é o aristocrata francês Marquês de Sade. Isso mesmo, esse é o homem que deu origem à palavra sadismo. Ele escreveu a obra enquanto estava preso na Bastilha, em 1735. Você acha que orgias são chocantes? Acha que sadismo e pedofilia são chocantes? O livro tem tudo isso e ainda vai muito além. Sério, vai do incesto à ingestão de fezes, passando por diversas outras bizarrices. É depravação pura. Se você for do tipo que tem estômago fraco, não lê esse livro. Lolita, que já foi considerado nojento e pornográfico, se torna um romance açucarado perto de 120 Dias de Sodoma. A obra conta a história de 4 homens cheios da grana, libertinos, que resolvem experimentar a definitiva gratificação sexual, ou seja, putaria, em orgias. Para isso, eles se trancaram por 4 meses num castelo inacessível com um harém de 46 vítimas, a maioria adolescentes de ambos os sexos, e recrutaram 4 cafetinas para contar a história de suas vidas, de suas aventuras. A narrativa das mulheres se torna inspiração para abusos sexuais e torturas das vítimas, que aumenta gradativamente em intensidade. Muita gente considera 120 Dias de Sodoma como o livro mais polêmico do mundo. Ficou curioso, não é? Mas já te avisei que a leitura não é para qualquer um, e não me responsabilizo por qualquer dano psicológico que você sofra. Esse foi o meu primeiro vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe. Isso me ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!